Olá, queridos irmãos e irmãs. Quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Vamos continuar refletindo sobre Mateus, só que agora nós abrimos o capítulo 9 para a nossa reflexão, dos versículos 1 ao 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade, Cafarnaum. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isto, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. O texto de hoje, de Mateus, ele tem algumas coisas diferentes de outras passagens de Marcos e Mateus, de Marcos e Lucas, né? Nos outros textos é dito que eles colocam o homem por uma abertura no meio da casa. Aqui essa referência não aparece, né? Diante daquela atitude deles de colocarem o homem, de baixarem o homem no meio, porque eles não tinham acesso, porque estava cheio de gente na casa, Jesus vê a fé deles e realiza a cura. Mas o texto nos apresenta uma situação que muitas vezes nós não estamos atentos a ela. Há pecados que paralisam o homem. Há pecados que adoecem o homem. Há duas situações na nossa vida. Há doenças que entram na nossa vida, por exemplo, como poderíamos dizer, por acaso. Acontece que nós temos aquela doença, não fizemos nada para contrair aquilo, mas ela aconteceu. Há doenças que surgem na nossa vida que nos fazem adoecer porque foram causadas por nós mesmos, mediante os nossos pecados. E aqui nós podemos dizer doenças físicas, doenças emocionais e doenças espirituais, que elas acabam sendo inseridas na nossa vida mediante as nossas escolhas e mediante as nossas ações erradas. O pecado gera a morte no ser humano. Começa com a morte espiritual, passa-se a morte emocional até que atinge a morte física. Por isso que Jesus diz, filho, os teus pecados estão perdoados. A paralisia daquele homem se devia aos seus pecados, não a uma doença natural. Por isso que eu digo que nós temos que estar atentos a isso, porque muitas vezes nós não percebemos. Muitas vezes deixamos de buscar uma confissão e vamos acumulando pecados em nossa vida. E isso vai causando o quê? A nossa morte espiritual aos poucos, depois a nossa morte emocional, ou seja, nós começamos a ficar doentes psiquicamente falando, acabando desenvolvendo traumas, distúrbios, tantas coisas no nosso nível psicológico. E por fim, isso atinge o nosso corpo. Por quê? Há doenças na nossa vida que são psicossomáticas, ou seja, eu estou doente da minha mente e reflete no meu corpo. Geralmente as doenças terminadas com it são ligadas, principalmente na parte gástrica, são ligadas a problemas de fundo emocional, tipo gastrite. Portanto, temos que tomar muito cuidado, porque se nós deixarmos a nossa vida desse jeito, não termos uma vida de oração, não termos uma vida de comunhão, não termos uma vida de reflexão e de perdão, de busca de perdão dos nossos pecados, ou seja, vivermos longe da confissão, confessamos só uma vez por ano, ou então não confessamos. Isso tudo vai fazendo com que nós caminhemos no adoecimento do nosso espírito, da nossa mente e do nosso corpo. Portanto, lembremos que há doenças que nós enfrentamos
de fundo emocional mediante a questão do pecado. Lembra vocês que todo pecado gera consequência na nossa vida. Todo pecado, todo. Desde o mais pequenininho até o pior. Todo pecado gera consequência na nossa vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, sempre que possível, busque uma confissão. Não se deixe ir levando, empurrando com a barriga. Vou me confessar para o padre, para que eu me confesso para Deus. Balela. Já começa mostrando uma arrogância natural, né? O padre, ele está ali para perdoar em nome de Deus. Ele representa Deus. Numa confissão está você, o padre e Deus no meio. Quando o padre faz a fórmula da absolvição e perdoa os seus pecados em nome de Deus, ele realmente está perdoando em nome de Deus. É Deus quem perdoa através do padre. Assim como na transubstanciação, ou seja, no processo de mudança do pão e do vinho, ali o padre é um mero instrumento. Quem realiza a ação, quem faz a consagração é o próprio Deus. Lembra na missa de Corpus Christi que eu falei para vocês? Há os elementos, pão e vinho, há o sacerdote, que é instrumento, as palavras de Jesus e o poder do Espírito, que transforma os elementos. O pão deixa de ser pão, se transforma em corpo. O vinho deixa de ser vinho, se transforma em sangue, né? E tudo isso se dá por quê? As palavras de Jesus, a intervenção do Espírito e o sacerdote que se torna canal, instrumento. Na confissão ocorre a mesma coisa. Não sou eu quem perdoa os pecados, é Deus através de mim. Portanto, busquemos estar em dia com a nossa confissão. Confesse cada 3 meses, pelo menos. Porque muitas vezes nós pecamos, não buscamos a confissão e esquecemos do pecado. Só que ele está lá. As marcas dele estão lá na nossa alma, né? Então busquemos realmente uma vida de sacramentos, ou seja, busquemos uma confissão, busquemos a Eucaristia, busquemos Deus através da oração, nossa oração diária, escuta na palavra, ou seja, nos aproximemos de Deus, para que o pecado não cause o dano da paralisia no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Um grande abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser.